Boker Tov, mais uma vez, bom dia aos meus amigos hebreus, israelitas e Yehudim, internautas em geral aí das redes sociais, Facebook, Instagram. Estou aqui com o estudo em mãos, profecia de número 37, Jesus, Yeshua cumpriu Isaías 61, versículos 1 e 2. Vamos ver se realmente Isaías fala que Jesus ou Yeshua cumpriu nessa profecia, né? O Espírito do Eterno Elohim está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para anunciar boas novas aos humildes. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Eterno e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes. Isaías 61, versículos 1 e 2. Comparemos a passagem que normalmente é citada como se fosse um cumprimento da palavra acima citada. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, versículos 16 a 21. Não bastassem as diferenças profundas entre a fonte Isaías e a citação Lucas, temos ainda alguns pontos que merecem ser considerados. 1. Isaías 61, versículos 1 e 2 não é uma profecia, mas sim uma constatação do profeta Isaías sobre ele mesmo. O Espírito do Eterno Elohim está sobre mim. 2. Assim sendo, as palavras de Jesus e Yeshua: Hoje se cumpriu esta escritura, não fazem o menor sentido sob esse contexto. 3. Se o profeta Isaías diz: O Espírito do Eterno Elohim está sobre mim, empregando a ideia de tempo presente, segue-se que não faz sentido cogitar que isso algum dia ainda fosse cumprido no futuro. Era uma realidade naquele momento em que o profeta anunciava sua palavra. 4. Isaías diz: Porque o Eterno me ungiu para anunciar boas novas aos humildes. Porém, Jesus Yeshua diz: Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Perceberam, amigos internautas, a diferença do que o profeta Isaías para o que o Jesus de Nazaré e Yeshua falou? Porque o Eterno me ungiu para anunciar boas novas, que no hebraico são chamadas, se não me falha a memória, Besorot Tovot, boas novas. Tem nada a ver com o termo evangelizado, o grego, né? A expressão hebraica levacer, anunciar boas novas, foi interpretada pelo autor grego do Novo Testamento como evangelizar. Naturalmente que essa última palavra assume, sob a perspectiva cristã, um caráter quase que monopolizador do sentido desejado pelo profeta. É uma tentativa bastante descarada de dar ares de cristianismo àquilo que Isaías pretendia dizer. Sabe-se que a ideia de evangelizar é, por definição, converter uma pessoa ao pensamento cristão e às doutrinas de Jesus. E embora a Septuaginta grega traga a forma evangelizastai nesta passagem, é importante observar que essa versão é, talvez exceto no que tange a Torá, um produto de mãos cristãs, muito seguramente da escola de Orígenes de Alexandria. Certamente evangelizar jamais passou pela cabeça do profeta ao compor o 61º capítulo de seu livro, mas sim apenas anunciar boas notícias ou boas novas.
E seguindo a lógica e o contexto do capítulo 61, o que encontramos ali que pode ser entendido como uma boa nova? E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações, conforme Isaías 61, versículo 4. Eis as boas novas que realmente fazem parte do contexto do capítulo 61 de Isaías e que realmente poderiam interessar a geração para a qual falava e que ainda adequa-se perfeitamente à intenção dessa parte do livro. As boas novas de Isaías lidam com a restauração de Israel como nação, o retorno dos Yehudim, os judeus, da Galut, exílio, e o fim de suas aflições. Sob a perspectiva do contexto da passagem, é óbvio que enxergaremos o retorno e a reconstrução da Judéia nos dias de Esdras e Neemias, como o cumprimento de tudo o que anteviu o profeta Isaías neste magnífico capítulo. Aliás, ao dizer proclamar liberdade aos cativos, nada poderia ser mais claro do que isso. Os judeus seriam cativos, presos em Babilônia. E aquilo que Isaías escreveu a esse respeito, incluindo a abertura de prisão aos presos, é algo mais do que pontual. Apregoar o ano aceitável do Eterno e o dia da vingança do nosso Elohê indica uma abordagem profética sobre a condição espiritual em declínio daquela geração e uma chamada a Teshuvah, pois aquele momento era propício para que as pessoas que permitiam-se transgredir pudessem fazer seu retorno à prática e à vivência das ordenanças divinas dadas ao povo judeu. Na mesma medida, a nação que levaria o povo de Hashem cativo não ficaria impune. Será o dia da vingança do nosso Elohê, como alude Isaías, que encontra eco nas palavras de Jeremias, registradas no livro desse último profeta que diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia, e esta nação, diz o Eterno, castigando a sua iniquidade e a terra dos Casdim, ou seja, caldeus. Farei dela uma desolação perpétua. Jeremias 25, versículo 3. Não há menção de abertura de visão aos cegos, em Isaías 61, versículo 1 e 2. Isso é um acréscimo cristão ao texto. Amém? Espero que os amigos internautas tenham entendido o sentido desse estudo. Shalom, shalom. Amém.